Imagine uma noite silenciosa, onde o céu estrelado parece observar atentamente a terra. As nações estão em tumulto, o caos parece ser a nova norma, e o mundo está cada vez mais dividido. Em meio a tudo isso, há aqueles que olham para as antigas profecias bíblicas, em busca de respostas, tentando entender se os eventos atuais são os sinais que foram preditos há milênios. Poderíamos estar vivendo o início do fim, a contagem regressiva para a segunda vinda de Cristo. A Bíblia está repleta de passagens que descrevem o que acontecerá nos últimos dias. Um dos textos mais icônicos está em Mateus 24, onde Jesus fala aos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Ele menciona guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação e reino contra reino. Também fala sobre fome, pestes e terremotos em vários lugares. Quando olhamos para o mundo de hoje, é difícil não pensar nesses versículos. As nações estão em constante conflito, as guerras parecem não ter fim, e desastres naturais estão se tornando cada vez mais frequentes e devastadores. Outro sinal crucial mencionado na Bíblia é o aumento da maldade e a perda do amor entre as pessoas. Em 2 Timóteo 3, 1-5, o apóstolo Paulo descreve como os últimos dias serão tempos perigosos, onde as pessoas serão egoístas, avarentas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor ao próximo, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas, orgulhosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus. Essa descrição parece um reflexo assustador da sociedade moderna, onde os valores tradicionais são frequentemente desafiados e o amor ao próximo parece estar se tornando uma raridade. Além disso, a Bíblia fala sobre a apostasia, a grande rebelião contra Deus que precederá a segunda vinda de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo adverte que o dia do Senhor não virá antes que ocorra essa apostasia. Hoje, muitos argumentam que a crescente secularização e a rejeição dos princípios cristãos são um sinal de que estamos vivendo essa apostasia. Igrejas esvaziando, a fé sendo diluída e muitos cristãos abandonando suas crenças em favor de ideologias que se afastam dos ensinamentos bíblicos são vistos como evidências desse declínio espiritual. Mas não são apenas os aspectos negativos que são sinais dos tempos finais. A Bíblia também fala sobre o Evangelho sendo pregado em todo o mundo antes do fim. Em Mateus 24:14, Jesus declara que "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Com o avanço da tecnologia, a mensagem do Evangelho pode agora alcançar cantos do mundo que antes eram inacessíveis. A internet, as redes sociais e outras formas de mídia têm desempenhado um papel crucial em espalhar a mensagem cristã globalmente, o que alguns acreditam ser o cumprimento desta profecia. E então chegamos ao Apocalipse, o livro final da Bíblia, onde o apóstolo João descreve visões de destruição, juízo e, finalmente, a vitória de Deus sobre o mal. As visões dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a besta, o anticristo e o Armagedon são temas que geram muita especulação e medo. Mas para muitos, o Apocalipse não é apenas um livro de destruição, mas de esperança, porque apesar das tribulações, ele promete uma nova criação onde Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Mas o que esses sinais significam para nós hoje? Estamos realmente vivendo no fim dos tempos? É importante lembrar que, ao longo da história, muitas gerações acreditaram que estavam vivendo os últimos dias. Guerras, pestes, desastres naturais e mudanças sociais sempre foram interpretados como sinais do fim. No entanto, a Bíblia também nos lembra que ninguém sabe o dia ou a hora do retorno de Cristo, nem mesmo os anjos no céu, mas apenas o Pai. Mateus 24:36. Portanto, ao analisar os eventos atuais à luz das profecias bíblicas, é essencial ter cuidado para não cair em alarmismo, mas sim usar esses sinais como um chamado à vigilância, à preparação espiritual e ao fortalecimento da fé.
Porque, independentemente de quando o fim virá, a mensagem central das Escrituras é clara: devemos estar sempre prontos, vivendo uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo, com amor, compaixão e esperança. Imagine uma época muito antes do nosso mundo moderno, onde as montanhas eram vastas, os rios corriam selvagens e o céu estava repleto de mistérios insondáveis. Era um tempo em que a terra não era apenas habitada por homens, mas também por seres de uma natureza diferente, de uma origem misteriosa e poderosa: os Nefilim. Esses gigantes, mencionados em passagens enigmáticas da Bíblia, têm intrigado estudiosos, teólogos e até teóricos da conspiração por séculos. Quem eram realmente esses seres? Como eles surgiram e o que o seu legado significa para a história bíblica e a compreensão da humanidade? Os Nefilim aparecem em Gênesis 6, 1-4, num trecho que, por si só, já desperta uma série de questionamentos. O texto diz que, naquele tempo, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram-nas como esposas, gerando, assim, os Nefilim. Mas quem eram esses filhos de Deus? Há várias interpretações sobre essa passagem, e cada uma delas leva a uma visão diferente sobre a natureza e o papel dos Nefilim. Uma interpretação tradicional, adotada por muitos teólogos, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que, ao desobedecerem a Deus, desceram à terra e se misturaram com os humanos. Esse cruzamento, segundo essa visão, resultou em uma raça híbrida de gigantes com força e habilidades sobre-humanas. Estes Nefilim não eram apenas grandes em estatura, mas também em poder, e isso os elevou aos feitos de heróis ou tiranos nas lendas antigas. Mas, ao mesmo tempo, sua existência é vista como uma das razões para o desagrado de Deus, levando à decisão divina de purificar o mundo através do dilúvio. Essa visão dos Nefilim como uma linhagem corrupta pode ser interpretada como uma tentativa dos anjos caídos de distorcer a criação divina, criando seres que eram uma afronta ao plano original de Deus para a humanidade. Essa interpretação é reforçada pela ira de Deus descrita em Gênesis 6, 5-7, onde ele vê a maldade na terra e decide destruir tudo o que criou. Os Nefilim, portanto, são frequentemente associados à corrupção moral e espiritual que precipitou o dilúvio. No entanto, a história dos Nefilim não termina com o dilúvio. Em Gênesis 6:4, é dito que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Esse depois é particularmente intrigante, sugerindo que de alguma forma, esses gigantes sobreviveram ao dilúvio ou que, de alguma forma, reapareceram após o evento. Os relatos bíblicos de gigantes continuam na narrativa do Antigo Testamento, como em Números 13:33, onde os espiões enviados por Moisés para Canaã relatam ter visto os descendentes de Anak, que também eram considerados Nefilim. Essa linhagem de gigantes continuou a ser um obstáculo para os israelitas na conquista da terra prometida, e o seu confronto com esses seres é uma parte importante da narrativa bíblica. Mas além da interpretação tradicional, existem outras teorias que levam a discussão sobre os Nefilim a caminhos ainda mais misteriosos. Alguns estudiosos sugerem que esses filhos de Deus não eram necessariamente anjos caídos, mas possivelmente membros de uma antiga raça avançada ou até mesmo seres extraterrestres que visitaram a Terra em tempos antigos. Esta visão é apoiada por algumas teorias que ligam os Nefilim a outras culturas antigas que falam de deuses ou seres celestiais que desceram do céu e interagiram com a humanidade. Essas teorias dos antigos astronautas, como são conhecidas, sugerem que os Nefilim poderiam ser os mesmos seres descritos em outras mitologias e textos antigos, como os Anunnaki dos Sumérios, que eram deuses ou seres divinos que teriam criado ou governado a humanidade. A ideia de que os Nefilim eram extraterrestres que cruzaram sua genética com a dos humanos é uma hipótese que tenta explicar não apenas as referências bíblicas, mas também as muitas lendas de gigantes e de seres sobre-humanos em culturas ao redor do mundo.
Além disso, algumas dessas teorias tentam ligar os Nefilim às estruturas megalíticas antigas, como as pirâmides do Egito ou as pedras de Stonehenge, que parecem desafiar as capacidades tecnológicas das civilizações da época. A ideia é que esses gigantes, possivelmente com o conhecimento transmitido por seres superiores, teriam sido os responsáveis pela construção dessas maravilhas arquitetônicas. Contudo, enquanto essas teorias são fascinantes, elas ainda permanecem no campo da especulação. O que é inegável é que a presença dos Nefilim na Bíblia levanta questões profundas sobre a natureza da criação e as forças que atuaram na Terra durante os tempos antigos. A influência dos Nefilim parece ser tanto física quanto espiritual, impactando a história dos primeiros povos bíblicos e a narrativa geral do Antigo Testamento. Mas, afinal, o que os Nefilim significam para nós hoje? Eles representam um lembrete de que o mundo antigo era muito mais complexo e misterioso do que podemos imaginar, onde o sobrenatural e o natural se entrelaçavam de maneiras que desafiam nossa compreensão moderna. Os Nefilim, com sua presença enigmática e seu impacto duradouro, nos convidam a questionar a natureza da existência e a refletir sobre os mistérios que ainda permanecem escondidos nas páginas da história.